Amados irmãos, nós vamos ouvir nesse instante a pregação da palavra do Senhor. Como vocês sabem, hoje estamos iniciando uma nova série de exposições. Agora nossa atenção se voltará para a primeira epístola do apóstolo João. Inicialmente nós vamos ler o Evangelho, segundo escreveu João, o capítulo de número 1. Faremos isso porque a epístola começa de uma forma muito parecida com a forma que começa o Evangelho. Os assuntos se relacionam. Então, o Evangelho, segundo escreveu João, capítulo de número 1, leremos do versículo 1 ao 14. Assim diz a palavra do Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Agora vamos ao texto da pregação, primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículos de 1 a 4. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho. E vô-lo anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Até aí, a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar. Ó Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos nessa manhã de cantar louvores ao teu santo e bendito nome. Agora, Senhor, nós vamos ouvir a exposição da tua palavra. E nós queremos pedir a tua misericórdia, porque o pregador, o ministro da tua palavra, não pode falar se não for pela graça do Senhor. Não haveria proveito, não ouviríamos a voz de Cristo sem a ação do teu Espírito Santo. Por isso, capacita-o para que fale claramente, de modo que Cristo nos seja apresentado, de modo que o homem diminua e Cristo seja glorificado. Prepara o coração de todos nós para ouvirmos com atenção, com alegria, com deleite, com fé, e que guardemos em nosso coração a verdade, à medida em que ela nos for exposta nesta manhã, e que a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor,
Cristo Jesus sejam multiplicados. Faz isso, Senhor, por amor do teu nome, para a glória do teu Filho e para o bem da tua igreja. Amém. Amém. Amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, esta pequena carta, escrita pelo apóstolo João, no final do primeiro século, foi provavelmente dirigida a diversas igrejas na região, na província da Ásia Menor. Essas igrejas estavam sob ataque de falsos mestres. E muito se poderia dizer sobre esses homens e sobre a doutrina ensinada por eles. Mas é melhor termos apenas um resumo. E o resumo é que o problema básico com o ensino e a vida desses homens é que eles estavam apresentando um Cristo diferente daquele anunciado pelos apóstolos. Alguns desses hereges negavam a divindade de Cristo. Outros negavam a humanidade de Cristo. E quando nós nos deparamos com isso, devemos já perceber que essa é uma das estratégias do diabo. Uma das maneiras do diabo opor-se ao Evangelho e opor-se a Cristo e ao reino de Cristo é levantando homens, pessoas, que vão anunciar um Cristo alternativo. E por isso, nesta carta, talvez para o nosso espanto, o apóstolo João chama os falsos mestres de anticristos, porque eles se opõem a Cristo. E diante disso, João escreve a carta a esses irmãos que estão sob perigo, com o objetivo de assegurar a eles, os seus leitores, de que eles já estavam na verdade, que, portanto, eles deveriam rejeitar veementemente o falso ensino que os assediava. É por isso que notamos até algo estranho, a carta não começa com uma abertura, ela já vai direto ao assunto. Desde o começo, João, então, em sua abertura, procura apontar para Cristo, para a origem do Evangelho que os leitores haviam escutado a princípio. A mensagem a respeito da palavra da vida, do qual ele, João, fora uma testemunha de primeira mão. Portanto, temos aqui uma exortação que também para que também nós nos apeguemos com mais firmeza à mensagem apostólica a respeito de Jesus Cristo. Por isso eu vos anuncio o Evangelho da graça de Deus sob o seguinte tema: Jesus Cristo, a palavra da vida. Esse é o assunto do nosso texto. E nós veremos três coisas em nosso texto, nessa passagem. Jesus Cristo, a palavra da vida. Ele é o tema do Evangelho, ele é o fundamento da comunhão, ele é o motivo da alegria. Esses são os três pontos. Então, em primeiro lugar, Jesus Cristo, a palavra da vida, é o tema do Evangelho. Versículos de 1 a 3. Veja, talvez ao passar, então, por 1 João, em suas leituras, você tenha se deparado com essas palavras aqui iniciais, o prólogo do Evangelho, da carta de João, e você encontrou e fez a sua leitura, e talvez você tenha tido a impressão de que esses versículos iniciais são complexos. Talvez você leu e disse: rapaz, eu não sei bem o que isso significa. Tem palavras demais por aqui que estão emaranhadas. Qual é o significado? E talvez você também olhou e disse: isso é apenas a abertura da carta.
Não deve ter nada tão importante por aqui. Se você pensar assim, está errado. Primeiro, realmente o texto oferece certa complexidade. Parece fácil, mas quando você tenta explicar, já não fica tão fácil assim. Então devemos perguntar, quando encontramos essa complexidade, a pergunta inicial deve ser: qual é o assunto principal aqui? Isso vai ajudar a manter o foco e entender o restante. Qual é a mensagem central desta abertura? Eu quero começar observando com vocês, e se vocês olharam para aquele material com cores que eu mandei para vocês, destacando certas coisas, vocês vão perceber isso. O apóstolo está falando sobre algo ou alguém. Podemos perceber isso quando lemos quando ele diz assim, o quê? Vou ler aqui e preste atenção no o quê. O que era desde o princípio. O que temos ouvido. O que temos visto. O que contemplamos. Agora olhe para o versículo 3. O que temos visto. Logo, observamos que João está falando de alguém. De quem? Você então olha para os verbos, olha para os substantivos do nosso texto e olha para o versículo 3 e encontra o nome dessa pessoa. Jesus Cristo. Sobre ele. Então, a primeira coisa que devemos tentar procurar aqui, para entender esse texto, é observar, já que o que é Cristo, é observar o que o apóstolo está dizendo sobre Jesus Cristo, que é o tema central. E então perceberemos que existem duas coisas principais em nosso texto sobre o Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, aprendemos aqui sobre a natureza divina do Senhor Jesus Cristo. Observe que esse início da carta se parece com o início do Evangelho segundo escreveu João, que acabamos de ler. Talvez você percebeu as palavras e expressões que se repetem nos dois lugares, na carta e no Evangelho. Princípio, verbo, estava com o Pai, vida, testemunho, vimos. Tanto no Evangelho, como aqui na carta, João está se referindo a Jesus, aquilo que na nossa tradução aparece como, é traduzido na Almeida Revista Atualizada, tanto lá quanto aqui, como verbo. Essa palavra refere-se geralmente àquilo que se fala, ao conteúdo, não à ação, ao conteúdo. Portanto, uma tradução mais adequada é traduzir essa palavra, que alguns de vocês sabem qual é, logos, como palavra. Assim poderíamos ler João capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Sem dúvidas, João deseja apresentar aqui nesta carta essa mesma verdade. O que ele escreve? O que era desde o princípio. E depois, com respeito à palavra da vida. Assim, estamos diante dessa verdade gloriosa. O que era desde o princípio, a palavra da vida. Ele está falando sobre Jesus Cristo. Ele está falando que Jesus Cristo é eterno. Nunca houve um tempo em que ele não existisse, nunca haverá um tempo em que ele não exista. Em outras palavras, João está dizendo com letras garrafais, ensinando sobre a natureza divina do nosso Senhor Jesus Cristo.
E o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou também isso. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58, ouvimos as palavras. Jesus diz: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E depois, em João 10, 31, ele nos diz: eu e o Pai somos um. João está ensinando isso. Jesus Cristo é Deus. Mas João também nos diz que Jesus é a palavra da vida. Isso quer dizer que o Filho eterno de Deus, que veio ao mundo, ele é a revelação definitiva de Deus. Ele é a voz, ele é a imagem, ele é a personificação do Deus invisível. Ele nos mostra, nos ensina, nos revela quem é Deus. Olhando os verbos do nosso texto, algum deles, podemos dizer: através de Jesus Cristo, que então vem até nós, se manifesta a nós, Deus se torna audível, visível e palpável. Através de Jesus Cristo, Deus está falando conosco. Através de Jesus Cristo, a palavra da vida, Deus está falando conosco de um modo gracioso. Ele está, ao falar, derramando da sua graça salvadora sobre pecadores mortos em seus delitos e pecados, e ao falar com eles por meio da palavra da vida, Deus comunica a esses pecadores vida. Eles saem da morte para a vida quando ouvem o Filho de Deus falar a eles. João diz: ele, a vida eterna entre nós. Então, recebemos vida quando Deus fala conosco através da palavra da vida. Jesus Cristo é Deus, e como Deus, ele é a fonte da vida eterna. Ele comunica a vida àqueles que o ouvem. Isso é a primeira parte. Jesus Cristo é Deus. Mas a segunda coisa que aprendemos aqui é sobre a natureza humana do Senhor Jesus Cristo. Nessa parte, o apóstolo está dando grande ênfase com várias repetições, porque ele está dizendo algo que contrasta com o ensino dos falsos mestres. João, diferente dos falsos mestres, está dizendo: olhe, Jesus Cristo é homem de verdade, real. Ao falar sobre isso, ele se apresenta como uma testemunha ocular de tudo que Jesus fez e falou. E três coisas principais ele nos diz aqui relacionadas à humanidade de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, ele nos diz: nós o ouvimos com os nossos próprios ouvidos. Versículo 1. Observe que no versículo 3 ele repete, ele diz a mesma coisa. Depois ele diz: nós o vimos com nossos próprios olhos. E ele repete isso no versículo 2 e no versículo 3. Ainda relacionado a essa questão da visão, João nos diz que ele teve o privilégio de ter contemplado a Jesus. E aqui temos uma palavra um pouco diferente. Ele está querendo dizer que por 3 anos, convivendo com o Senhor Jesus Cristo, ele esteve observando, olhando intencionalmente, prestando atenção a ele, com admiração para este homem chamado Jesus. João também nos diz, não só que ele ouviu, que ele viu, mas que ele tocou, apalpou. E ao fazer isso, ele diz, eu posso dizer, ele era e é um homem, um ser humano de verdade, de carne e osso.
Ele está então se opondo ao ensino dos falsos mestres que ensinavam que Jesus não era um homem de verdade, que era como se fosse apenas um tipo de fantasma, alguém que parecia homem, mas não é homem. Como vocês podem observar, tudo está centrado em quem Cristo é. Ele é Deus e ele é homem. Mas à luz desta verdade, e no meio de todos esses verbos que falam, ouvimos, vimos, contemplamos, tocamos, aparecem outros dois verbos que estão, por assim dizer, regendo os demais verbos. A saber, ele diz, damos testemunho, e depois diz, anunciamos. Todos os outros verbos giram em torno disso. Está dizendo, eu conheço Jesus, eu vi Jesus, eu ouvi Jesus, eu toquei em Jesus, eu contemplei Jesus. E agora, algo importante, o que eu faço? Eu dou testemunho, eu anuncio quem é Jesus. Com isso, João está dizendo que o conteúdo de sua pregação, do seu ensino, era Jesus Cristo, aquele que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, aquele que é o único a possuir duas naturezas, 100% Deus, 100% homem. Ele é aquele que, estando na glória eterna em comunhão com o Pai, desceu de sua glória, assumiu plenamente a natureza humana para a nossa salvação. João fala dessa descida, essa encarnação do Filho de Deus, através do verbo manifestar, que aparece duas vezes aqui. Isto é uma referência à encarnação, ele se manifestou. João então nos diz que a palavra da vida se manifestou, apareceu aos homens, como homem. Ele diz, eu pude ver essa palavra da vida, eu pude ouvir essa palavra da vida, eu admirei em contemplação essa palavra da vida, eu até toquei na palavra da vida. Esse é o testemunho apostólico de João. Com isso, João está dizendo, o cerne, o centro da mensagem apostólica, o centro da pregação do evangelho, é uma pessoa. Entende isso? Uma pessoa que tem duas naturezas. Ele é Deus e é homem. Ele é a palavra da vida. Ele é a mensagem, o conteúdo, o tema do evangelho. Deus se fez homem para dar-nos a vida eterna. Eis a mensagem. Portanto, podemos nos perguntar agora: como uma pessoa, em meio a tantas mentiras, em meio a uma multidão de falsos pregadores e apóstolos, como alguém, no meio de tantas vozes, pode identificar se a mensagem que está ouvindo é realmente o evangelho? Essa é uma pergunta importante. E aqui está a resposta do apóstolo João. A mensagem do evangelho tem um tema. O tema do evangelho não é outro, nada a não ser uma pessoa, Jesus Cristo. Então, começamos com essa pergunta, se queremos saber se estamos ouvindo o evangelho. Cristo é o centro da pregação e do ensino que eu estou ouvindo? Esta é a primeira pergunta. Mas, amados irmãos, João está nos dizendo um pouco mais do que isso. João está nos encorajando a fazer, além dessa primeira pergunta, se Cristo está lá na pregação e no ensino, a fazer uma segunda pergunta.
E a segunda pergunta é: que Cristo está sendo anunciado? Porque você tem no texto o Cristo dos apóstolos, mas ele está combatendo a falsa mensagem dos profetas, dos mestres do seu tempo, com outros Cristos. Que Cristo está sendo anunciado? E a pergunta tem validade para nós, porque a estratégia do diabo continua em completa e efetiva ação. Os falsos mestres, os falsos apóstolos de hoje continuam anunciando um Cristo alternativo. E, infelizmente, muitas pessoas abraçam, amam, dizem crer, colocam sua esperança em Cristos alternativos. O Cristo que tolera o pecado. Então, interessa a algumas pessoas. O Cristo que existe para fazer a vontade das pessoas, realizar os seus desejos, as suas cobiças. O Cristo que faz com que a pessoa se sinta bem. Tudo que importa são meus sentimentos. Eu vi aquela coisa, aquele pastor falou, e eu saí de lá. Toda vez que eu ouço, eu sinto assim uma coisa gostosa no meu coração. Que sentimento bom. O Cristo adaptado à cultura. O Cristo defensor de ideologias. E aí, de repente, descobrimos algo no meio desta confusão. Para muitas pessoas que se dizem cristãs, a verdade não importa. O que importa são os seus sentimentos a respeito de Cristo. Elas não têm um apego à mensagem apostólica. Elas não conhecem a doutrina dos apóstolos. Elas nem sabem quem realmente é Jesus. Se você perguntar a elas como você conhece Jesus, ela diz: eu sinto uma coisinha aqui dentro do meu coração. Respostas subjetivas. É como se houvesse um Cristo para cada coração, para cada pessoa. Um Cristo alternativo. Então, deixe dizer algo a vocês. A fé cristã não é um salto no escuro. Deus não nos pede isso. A fé cristã se baseia no testemunho de pessoas. Eles ouviram, eles viram, eles contemplaram, eles tocaram. Eles viveram, eles creram, eles morreram por causa desta verdade. Eles escreveram e ensinaram essa verdade. Então, o evangelho, a verdade, a mensagem cristã, a fé cristã, está relacionada a esse testemunho apostólico. É por isso que quando você vai na carta aos Efésios, diz que a igreja está fundamentada sobre esse alicerce, a doutrina dos apóstolos. É por isso que quando você vai ao Apocalipse e vê os 12 fundamentos da cidade, quem são? Os apóstolos. É sobre a doutrina apostólica que a igreja de Cristo se fundamenta. Jogue fora esta doutrina e você não tem mais cristianismo. Então, nós temos a obrigação de conhecer e nos apegar a esse testemunho apostólico. Porque sem esse testemunho, não é possível conhecer a Cristo Jesus. As pessoas do nosso dia, elas querem um Cristo que nada tem a ver com o Novo Testamento. Nada tem a ver com o Antigo Testamento. Nada tem a ver com a palavra de Deus e com o testemunho apostólico.
Porque assim elas têm apenas um Cristo dos seus sentimentos, das suas impressões, dos seus desejos. Um Cristo que não lhes impõe nada. Um Cristo que não requer renúncia. Um Cristo que não condena seus pecados. Um Cristo que não é juiz. É apenas alguém muito bonzinho que fará tudo o que elas querem. De onde vem isso? Quando você ouvir pregações do Cristo alternativo, saiba que é o diabo quem está falando, não é Cristo. Sem o testemunho dos apóstolos, não é possível crer, conhecer e ser salvo em Cristo Jesus. Sem esse testemunho, não é possível receber e desfrutar a vida eterna. Então, qual é a conclusão que chegamos? Que cada cristão precisa verificar que Cristo está ocupando a pregação e o ensino que está ouvindo. A pergunta é, o que eu estou ouvindo está alinhado com o ensino dos apóstolos? Cada cristão deve ter a certeza de que está congregando em uma igreja verdadeiramente apostólica. Não os falsos apóstolos dos nossos dias. Os apóstolos que viram, ouviram, contemplaram e apalparam a palavra da vida. Só o testemunho deles é válido. Só o deles. Então, em primeiro lugar, estamos ouvindo. Jesus Cristo, a palavra da vida, é o tema do Evangelho. Mas agora eu quero chamar a sua atenção para o versículo 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, a palavra da vida, agora, é o fundamento da nossa comunhão. Como já observamos, os dois verbos centrais do nosso texto. João diz, damos testemunho, anunciamos. Ele se coloca, como vimos, uma testemunha de primeira mão. Ele ouviu, viu tudo que Jesus fez e falou. Agora, ele está anunciando, fazendo conhecida, contando a notícia a respeito da palavra da vida. E ele quer que seus leitores saibam o propósito dele, ou deles, ao anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra da vida. Observem que nós temos duas vezes em nosso texto, para quê? Aparece no versículo 3 e aparece no versículo 4. Vamos olhar agora para o que está no versículo 3. Para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Então chegamos ao objetivo, porque ele está anunciando a Cristo que é Deus e é homem. Aparece então essa palavra, comunhão. Mas antes de olharmos para a palavra comunhão, precisamos perceber que aqui há uma relação de pronomes. Precisamos olhar para essa questão do nós e o vós. Vamos começar pelo vós. Aparece algumas vezes em nosso texto, está marcado também na folha colorida. Mas, por exemplo, aqui mesmo no versículo 3. Para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Vós, vocês. Esse pronome, então, se refere a quem? Aos leitores desta carta. Aos membros das igrejas da Ásia Menor, que estavam sendo assediados pelos falsos mestres. Ok. E o nós? Por diversas vezes, o apóstolo está utilizando aqui os pronomes nós, nosso e conosco. A pergunta é, a carta não foi escrita pelo apóstolo João? Ele não está mencionando mais ninguém com ele? Por que ele está usando
os pronomes no plural. Nós, conosco. Por que ele está fazendo isso? Ao utilizar esse pronome, nós, João está se alinhando, colocando-se junto com aqueles homens que, igualmente a ele, testemunharam o que Jesus fez e ensinou. Os homens que viram, ouviram, tocaram a palavra da vida, ou seja, os apóstolos. Cada um dos apóstolos podia dizer: eu ouvi, eu vi, eu contemplei, eu toquei. Realmente ele é Deus verdadeiro, realmente ele é homem verdadeiro. Portanto, o nós aqui utilizado por João pode ser designado como nós apostólico. João está dizendo: nós, os apóstolos, ouvimos, vimos e tocamos a palavra da vida. Agora nós, os apóstolos, anunciamos o evangelho a vocês. O evangelho a respeito desta pessoa. Em outras palavras, a vida eterna é uma pessoa a quem nós ouvimos, vimos, tocamos, porque esta vida se fez carne. E nós, os apóstolos, a conhecemos pessoalmente. E agora queremos que outras pessoas também conheçam. E queremos que vocês tenham certeza que vocês, leitores, irmãos das igrejas da Ásia Menor, já conhecem essa palavra da vida, porque vocês ouviram essa pregação apostólica. Então temos o nós apostólico e o vós dos leitores. Aqui, então, quando o nós e o vós se encontram, aí aparece a palavra comunhão. Podemos, então, agora perguntar: o que é comunhão? Será que comunhão significa tomar um café após o culto? Não. Será que comunhão significa experimentar algum tipo de sentimento místico em relação às outras pessoas? Também não. Alguns de vocês ouviram há poucos dias. Comunhão não se refere a algum tipo de atividade social cristã. Comunhão se refere a um relacionamento que consiste em partilhar a vida que temos em Jesus Cristo. Então, o que significa isso? Significa que estávamos mortos, mas que Deus, por meio da palavra da vida, o seu Filho Jesus Cristo, nos falou. E que nós, mortos, fomos vivificados. Quando a palavra da vida nos falou, ele nos disse: levanta-te dentre os mortos. E nós, como Lázaro, voltamos à vida. Quando a vida eterna nos foi concedida em Cristo Jesus, isso incluiu não só o perdão dos pecados, a justiça perfeita, mas também uma bênção maravilhosa e distinta. Nós somos adotados na família de Deus. Nós passamos a ter comunhão com o Pai e com o seu Filho. Então eu quero que você lembre-se disso agora. A comunhão que nós experimentamos não se fundamenta com elementos horizontais.
A nossa comunhão não é porque nós temos certas preferências que se alinham. A nossa comunhão não é porque somos da ideologia A ou da ideologia B. Ela não é porque nós somos pais educadores. Ela não é porque nós gostamos de teologia. Ela não começa horizontalmente. A comunhão que temos começa de forma vertical. Deus veio até nós. Deus assumiu natureza humana para comunicarmos vida. Ele nos incluiu em sua família. O fundamento da nossa comunhão com Deus não é algo que nós tenhamos feito, mas algo que a palavra da vida fez por nós. A comunhão nossa com Deus se fundamenta na obra de Cristo. A comunhão que nós temos uns com os outros, igualmente, se fundamenta na obra de Cristo. E é importante, então, perceber, João está vinculando a comunhão entre os irmãos para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Então está dizendo, nós vos anunciamos Cristo, Deus verdadeiro, homem verdadeiro, para que mantenhais comunhão conosco. João está vinculando a comunhão com a doutrina. Isso vai completamente na contramão do que a igreja evangélica diz. A igreja evangélica diz, onde tiver doutrina, não tem comunhão. Comunhão, se você falar de doutrina, não tem comunhão. Pois deixe dizer algo totalmente inverso, baseado no texto que estamos ouvindo. Só existe comunhão onde existe a verdadeira doutrina a respeito de Jesus Cristo. Só ali. Nenhum lugar mais. Em nenhuma outra situação existe verdadeira comunhão fora desta mensagem do Evangelho. Então, o fundamento, o que nos vincula uns aos outros, o que promove com que nós tenhamos este relacionamento, é que estamos alinhados com o testemunho apostólico. Todos nós estamos ouvindo o testemunho apostólico através do Novo Testamento e estamos dizendo, eu creio. Pela graça de Cristo, eu creio. Então, este é o ponto onde pessoas de diferentes lugares, com diferente tipo de educação, com diferentes perspectivas, com ideias, pensamentos, às vezes até divergentes, são atraídos da morte para a vida. Eles são colocados em um ponto comum. Eles estão em Cristo Jesus. O ponto onde nós nos encontramos, o ponto onde nós passamos até comunhão, é a nossa fé comum na doutrina apostólica a respeito de Jesus Cristo. A comunhão divina exige essa comunhão apostólica. Quando você olha para o texto, veja bem. Olhe de novo para o versículo 3. Para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. O que João está dizendo? Para você ter comunhão com o Pai e com o Filho Jesus Cristo, você precisa ter comunhão com a doutrina apostólica. Não há como chegar ao Pai sem dizer, Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é homem, Ele é a palavra da vida. A menos que a pessoa se submeta ao Evangelho, ela não pode chegar à comunhão com o Pai e com o seu Filho.
Dito de outra forma, se quisermos segurar a mão de Deus, permanecer em comunhão com Ele, nós primeiro precisamos segurar a mão dos apóstolos. Precisamos ouvir o que eles dizem e dizer, amém. É isso mesmo. Eles ouviram, eles viram, eles tocaram. É a verdade, eu creio. E pela mensagem dos apóstolos, somos conduzidos à comunhão com Deus. Então devemos nos perguntar, estamos ouvindo esta mensagem? Estamos crendo nessa mensagem? Podemos dizer que o ensino apostólico está chegando a nós? Acreditamos nisso? Estamos nos regozijando nisso? Estamos nos confraternizando nesta mesma fé? Estamos trabalhando em parceria para que este evangelho a respeito de Jesus Cristo seja anunciado? Estamos realmente unidos por Cristo Jesus? Então você precisa se perguntar, isso é algo tangível, real? É uma comunhão espiritual, mas ela se revela de alguma forma? Certamente que sim. Agora vamos olhar para o último ponto. Versículo 4. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Jesus Cristo, a palavra da vida, é o motivo da nossa alegria. Mais uma vez, nós encontramos aqui um para quê. Vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Mas quando nós lemos o versículo 4, pode soar estranho algo que tem no versículo 4. O quê? Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa, lembra do nós e vós? Para que a nossa alegria seja completa. Você poderia esperar que João diria que eu estou escrevendo para que a vossa alegria seja completa. Mas ele não está fazendo isso. Ele está dizendo, eu estou escrevendo a vocês para que a nossa alegria, minha e dos demais apóstolos, seja completa. À primeira vista, isso parece um pouco egoísta, não é? Parece que João não está pensando nas pessoas, está pensando só na sua própria alegria. Mas, na verdade, não é egoísta. Na verdade, o versículo 4 revela a intenção pastoral das palavras de João. O que João está dizendo, e ele o diz como um pastor fiel, é que ele não pode experimentar plena alegria sabendo que as igrejas para quem ele está escrevendo estão sob o risco de abraçar mentiras sobre Cristo e romper com a comunhão apostólica. Porque a implicação disso seria para eles afastar-se da palavra da vida. A implicação final é morte. Quem abraça um falso Cristo não está abraçando a palavra da vida, mas permanece na morte. Dar ouvidos ao falso ensino é tornar-se surdo para a palavra da vida. Por isso, João está dizendo, vocês estão, meus irmãos, sob o risco terrível e mortífero de ouvir as mentiras dos falsos mestres e deixar a palavra da vida. Então, devemos nos perguntar, o que daria alegria a João? O que faria com que a alegria de João estivesse completa? Que os seus leitores permanecessem em comunhão com os apóstolos, perseverando na doutrina dos apóstolos. É isso que ele vê como a razão da sua alegria. Isso pode ser entendido quando você lê as outras cartas de João. Na terceira carta de João, no versículo 4,
João nos diz o seguinte: não tenho maior alegria do que esta. Qual, João? A de ouvir que meus filhos andam na verdade. Pense assim, vocês pais vão entender o que eu estou dizendo. Se eu perguntar a vocês pais, vocês têm alegria em Cristo Jesus? Presumo, vocês dirão sim, pastor. Eu tenho alegria em Cristo Jesus. Mas quando é que a alegria de vocês estaria completa? Quando vocês puderem ver seus filhos também, firmemente, tendo alegria em Jesus. Porque se eles não estiverem em Cristo, você terá alegria em Jesus, mas você sempre terá a impressão de que ela não está completa. Então, qual é a alegria de um pastor fiel? É ver a palavra da vida, o Senhor Jesus Cristo, tornar-se o alvo da fé, o centro da vida e o motivo da alegria daqueles que estão sob seu cuidado pastoral. E a menos que isso esteja acontecendo, ele estará sempre preocupado. Ele vai chorar diante do Senhor. Poderíamos pensar sobre qual é a alegria dos verdadeiros pastores fiéis. Qual é a alegria dos falsos pastores, dos falsos mestres? A alegria dos falsos mestres está em número, em quantidade de pessoas, em estruturas, em organização, em grandes prédios, em projeção na mídia, em dinheiro na conta, em reconhecimento das pessoas. É uma alegria fora de Cristo. Cristo é usado para alegria pessoal. Mas aqui estamos falando de um pastor fiel, João. A alegria dele está em olhar para as pessoas e ver que Cristo é o centro da fé e da vida dessas pessoas. Amados irmãos, posso dizer, em Jesus Cristo, que como pastor eu tenho experimentado essas alegrias. Que alegria quando eu observo vocês, durante as catequeses, estarem aprendendo algo sobre Jesus Cristo. Que alegria quando vocês dizem: eu nunca tinha visto Cristo nesse texto. Obrigado, pastor. Porque agora eu posso ver Jesus nesse texto. Que alegria quando vocês dizem: eu não quero só andar na verdade, eu quero andar em amor. Que alegria quando eu vejo as fotos do esforço de vocês para aprofundar a sua comunhão em Cristo através da hospitalidade. Vocês podem colocar na lápide da minha sepultura o homem que desejou a hospitalidade, mas podem também colocar o homem que se alegrou ao ver o que Cristo fez na igreja em relação à hospitalidade. Então, em quem está a alegria de um pastor? Em que as ovelhas de Cristo amem a Cristo, que vivam para Cristo, que sirvam a Cristo, que vocês possam olhar para a vida de vocês e dizer: não há um centímetro da minha vida que não esteja encharcado com a graça de Cristo. E vocês possam olhar para o casamento e dizer: aí está a graça de Cristo. Para a educação dos filhos e dizer: aí está a graça de Cristo. Que tudo que vocês estejam vivendo seja uma demonstração clara de que o Verbo, a palavra da vida, que assumiu a natureza humana e morreu pelos seus pecados, ressuscitou dentre os mortos, e vocês agora possuem a vida que pertence a Ele, a vida eterna. Irmãos amados,
Jesus Cristo é o tema da pregação que ouvimos. Jesus Cristo é o fundamento da comunhão que temos. Jesus Cristo é o motivo da alegria que desfrutamos. Então, se apegue a Ele com todas as suas forças. Não existe ninguém mais importante. Não há notícia maior do que esta. Não há joia mais rara e valiosa do que esta. E nós temos a obrigação, como João, de anunciar isso a outras pessoas. Amém. Amém.